Mateus 5. A gente começou, já tem 2 meses, uma série das 5 passagens bíblicas mais conhecidas no Brasil. A primeira passagem bíblica que a gente falou foi Salmo 91. Sérgio trouxe uma visão do Salmo 91, não como um talismã, não como um amuleto, não como um oráculo, mas algo para nos ensinar sobre ser ingênuo ou depender do Senhor. São 2 coisas totalmente distintas, apesar de serem parecidas. A segunda palavra foi sobre o Salmo 23. O pastor Walter trouxe uma visão do Salmo 23 de que, muito mais do que todo o resto que é prometido no Salmo 23, a segunda frase do Salmo. A primeira frase do Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela resume todo o resto quando Ele é nosso pastor, né? Quando a presença dEle é palpável, é tangível, quando ela é verdadeira na minha vida, nada mais importa. Todo o resto é complemento. Então, se Ele não falta, nada vai me fazer falta. A terceira foi sobre, quem lembra? Qual foi a terceira passagem? A passagem dos crentes. João 3,16. E eu pude ministrar aqui João 3,16, trazendo uma história do relacionamento que o Senhor quer ter conosco, que culmina na inauguração da graça e Ele enviando o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a quarta, Beto falou há 2 semanas atrás, sobre a lei da semeadura. E ele vem trazendo um pouco sobre a parábola do semeador e sobre tudo que nós plantamos, nós colhemos. E o que nós plantamos é o mais importante, porque a colheita não depende de nós, mas o plantio, a semeadura, sim. E hoje a gente vai falar sobre Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5. Eu pedi para vocês abrirem, mas eu mesmo não abri, porque estava mais preocupado em contextualizar. Mateus 5:1. Todos encontraram? Mateus 5:1 diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando, aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Que o Senhor Jesus fale aos nossos corações. Pai, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Não quero falar nada de mim, Senhor, mas daquilo que o Senhor tem revelado, para que minha vida seja mudada. E que nós estejamos de corações abertos, mentes abertas, para receber a Tua palavra revelada nessa manhã. Queremos entender mais, queremos saber o caminho para onde prosseguir, queremos ter a Tua direção e a Tua companhia nesse caminho. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Então, sobre o Sermão da Montanha, todo mundo já viu essas bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha é muito grande, e eu quero que você leia depois em casa todo ele, e reflita, e busque significado. Mas as bem-aventuranças é a parte doce do Sermão da Montanha. É aquela parte que Jesus fala assim, você quer ser feliz? Deixa eu te dar um caminho. Porque bem-aventurado, se a gente pensar, significa feliz. Né? Bem-aventurado significa feliz. E Jesus vem trazendo
o caminho da felicidade. E esse caminho da felicidade, ele é um paradoxo a tudo aquilo que a gente pensa sobre felicidade, porque a gente, quando busca a felicidade, a gente busca normalmente imediatismo, uma felicidade momentânea, uma felicidade que é consequência imediata de um ato que nós temos. E Jesus começa a falar sobre entesourar onde nós não vemos. E ele começa dizendo o seguinte: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? E eu comecei a refletir sobre isso. E quando a gente pensa sobre ser pobre em espírito, a gente sempre imagina aquela pessoa que não tem muita autoridade. A gente sempre pensa aquela pessoa que senta lá no último banco ou nem vem à igreja porque não se sente livre, não se sente digna da graça de Jesus. Mas o pobre de espírito é aquele homem que se esvazia de si. Ele sabe que dele ele não tem nada, que tudo que ele tem vem do Senhor. Então isso me leva, e aí meu CPF está dizendo isso, Toninho está dizendo isso. Isso me leva a dizer que Jesus aqui está ensinando a felicidade para aqueles que seriam alcançados pela graça. O caminho de bem-aventurança, quando ele fala, você vai ser feliz se, e aí vem uma série de atos e atitudes e pensamentos e posturas. Ele diz para aqueles que vão ser alcançados pela graça. Porque quando ele fala, bem-aventurado você é, se você for pobre de espírito, e aí você vai alcançar o reino dos céus, isso não era uma realidade naquela época. Na época da lei, você tinha que ser rico, você tinha que saber a palavra, você tinha que ser autoridade para você alcançar o reino dos céus de acordo com os 10 mandamentos. Você teria que, no mínimo, cumprir a lei. Né? E aí eu acredito que Jesus estava dizendo isso para pessoas que ele já estava aqui fazendo um prenúncio de o que ia acontecer com a graça na vida daquelas pessoas. Então eu preferi inverter um pouquinho a análise das bem-aventuranças do que eu sempre fiz na minha vida. E eu começo a ler o versículo ao contrário. O reino dos céus é daqueles que são pobres de espírito. O reino dos céus é daquele que se esvazia, que não tem vaidade, que não tem o desejo de fazer porque ele é bom ou porque ele sabe fazer direito, mas é daquele que é disponível, é daquele que é um cálice vazio para que o Senhor encha da sua unção. E esse pobre de espírito é o dono do reino dos céus, e por isso ele vai ser feliz. Existe um paradoxo entre o que é alegria e felicidade. A gente sempre vê isso como sinônimo. Você vê isso como sinônimo? Para você, alegria e felicidade é sinônimo? Eu vejo diferente. E por que eu vejo diferente? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. No capítulo 2. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 2, diz o seguinte: ao riso eu disse, está doido? E a alegria, de que serve essa? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração, e entregar-me à loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie, fiz para mim tanques de águas para regar com ele o bosque que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões, gados, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim também prata, ouro, tesouro dos reis da província, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, não privei meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho,
E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele experimentou um sentimento provisório chamado de alegria. E ele fala, olha, eu tive tudo que um homem pode ter. Eu conquistei tudo que um homem pode conquistar, mais do que qualquer pessoa até hoje, porque, apesar de ser sábio, ele não era vidente, então ele não sabia que nem depois dele ninguém mais conquistaria o que ele conquistou. Mas eu quero dizer que não tem nenhum proveito, nada disso. E aí eu falei para a felicidade, você está louca, felicidade, você não existe. E Jesus vem e quebra esse paradoxo e diz assim, olha, se você quer ser feliz, seja pobre de espírito, porque se você for pobre de espírito, você tem o reino dos céus. E a alegria, diferente da felicidade, a alegria é aquela imediata que o nosso corpo busca, que a nossa mente busca, que o homem natural busca em todo o tempo. E a felicidade é eterna, é aquilo que eu estou entesourando nos céus. E imediatamente eu não vejo isso acontecer. Não é nada imediato. E aí Jesus começa dizendo assim, olha, se você é pobre de espírito, você fica feliz, porque seu é o reino dos céus. No versículo 4, ele diz assim, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. De novo o paradoxo. Eu estou falando que você é feliz porque você chora. Só que esse choro aqui no original não é um choro de tristeza, simplesmente. Não é um choro também, não, então é choro de alegria, Toninho. Não, não é um choro de alegria. A palavra que traduz para choro aqui é lamento. É aquele sentimento de perda. É aquele sentimento de quando alguém morre. É o lamento, são os ais. E quando ele fala, bem-aventurado você que lamenta pelo pecado. Você que lamenta por estar longe de Deus. Porque a recompensa que ele diz é que quem chora será consolado. Ele está falando de um lamento por não estar na presença do Senhor. Porque ele está falando de eternidade. Então, por isso eu comecei dizendo que eu acredito que Jesus está falando para aquelas pessoas que estão já prontas para desfrutar da graça que ele trouxe, que ele inaugurou esse tempo. Então, bem-aventurados você que chora. Você chora por não atender os seus próprios desejos. Você que chora por não buscar a alegria imediata. Você que lamenta todas as vezes que você se afasta do Senhor. Porque o reino de Deus, que ele disse aos pobres, é a presença de Deus. Onde Deus está presente, ali há salvação, ali há felicidade, ali há reino de Deus. Por isso, na nossa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ele diz assim, venha o teu reino. Venha o teu reino, presença de Deus, reino de Deus. E para alcançar o reino de Deus, eu preciso chorar. Eu preciso lamentar quando eu peco. Quando eu piso na bola com esse Deus. Eu preciso chorar quando a minha força motriz não é agradar ao Senhor. Eu preciso chorar quando tudo o que eu fizer não tiver o destino, o entesouramento ou a semeadura para o céu, para a eternidade. Porque se eu choro pela eternidade, eu serei consolado. Agora, se eu simplesmente passo por essa vida sem lamentar e não sentindo o peso de cada pisada na bola, de cada falha, de cada pecado, eu vou me afastando do Senhor e isso vai me tirando a alegria do reino dos céus. Isso vai me tirando a felicidade da presença dEle. Bem-aventurados sois quando lamentares, porque vocês serão consolados. E esse consolo é a presença do Senhor. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mansos, mais uma vez, o que é um manso? Não é o bobão. Não é aquele cara que recebe a ofensa e não
e não reage. O manso tem a ver com obediência. Bem-aventurado é você quando você obedece, porque você vai herdar a terra. Quando você olha para um cachorro, e aí você fica com medo dele, o dono fala assim, não fica com medo não, porque ele é mansinho. Ele é manso não quer dizer que ele é dócil, mas quer dizer que ele é obediente. Então, bem-aventurado você é quando você é obediente, porque você, obedecendo, vai herdar a terra. Você, obedecendo, sendo obediente, vai herdar a terra. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí, vai apontar lá para a vida eterna, vai apontar lá para o Apocalipse. Vai haver um momento que é chamado de juízo final, e a gente nem sempre vê juízo final ligado com justiça. A gente vê como julgamento, mas não vê como justiça. Deus vai se manifestar como justo como nunca antes. Porque se a gente pensar na graça, a graça, na minha visão, na visão humana, não é nada justa. Eu pequei a minha vida inteira, mas uma vez que fui alcançado pela graça, eu fui perdoado, purificado e justificado, não é isso? E na visão humana, isso, assim, então o cara que pecou 2 anos, ou o cara que pecou 10 anos, vai ter o mesmo castigo, ou a mesma pena, pena de salvação. A mesma pena que ele vai receber após uma vida de pecado, e seja essa vida de 1 ano, de 10 ou de 100 anos, é que reconhecendo Jesus, nele toma forma, João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça. Então a vida eterna, ela nos alcança, independente do tamanho do pecado, ela nos alcança para nos levar até a vida eterna. Ela nos alcança para nos levar à fartura da justiça divina. E a justiça divina, diferente da justiça dos homens, ela se manifesta por meio de um julgamento. E esse julgamento vai ser vivenciado no dia do juízo final. E aí, aqueles que aceitaram a graça, aqueles que foram selados pelo Cordeiro, ele vai dizer, vinde a mim, para a casa do meu Pai. E aqueles que não estão selados pelo Cordeiro, independente da vida de contrição, independente da vida misericordiosa que possa ter levado, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Todo que tem fome e sede de justiça e é alcançado pela graça será farto. Feliz é você, se você for alcançado pela graça, se você tiver fome e sede de justiça, porque você será farto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esse versículo, ele se traduz por si só. Se você é misericordioso, a misericórdia vem sobre você. Mas não na mesma medida. Diferente do não julgueis para que não sejais julgados, na mesma medida, sacudida, recalcada, você vai ser julgado também. Não. Você é misericordioso para com outros homens, e você alcançará a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, que é muito maior, porque ela é recheada de um amor que nós não conseguimos conceber. Um amor que está acima de tudo e qualquer coisa que nós podemos chamar de amor. João fala que, amados, amemo-nos uns aos outros. E qualquer que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui vem mais uma vez um apontamento para a graça, porque o limpo de coração, nós não temos o poder de limpar o nosso coração. Nós não temos o poder de tirar do nosso coração toda a maldade, toda a iniquidade. Mas a graça vem e limpa. A graça vem e lava nossas vestes. João estava numa visão lá no Apocalipse, ele diz assim, Senhor, quem são esses de vestimentas brancas? De onde eles vieram? E o Senhor diz para ele, esses são os que as lavaram no sangue do Cordeiro. Esses são os que estão limpos de coração. E limpo de coração é o alcançado pela graça.
E mais uma vez Jesus vem e diz assim, olha, se você foi alcançado pela graça, o seu coração está limpo. E se você tem o coração limpo, você verá a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os pacificadores. Jesus ainda não tinha dado uma comissão para os discípulos. E ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Vocês estão com a Bíblia aberta? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 3 anos depois, Jesus se reúne com os 12 e diz assim, todo poder o Pai me deu no céu e na terra. E depois, anunciai o Evangelho, a boa nova, a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ser pacificador é anunciar a paz. Isaías 52 diz assim, bem-aventurados, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz. De que faz ouvir as boas novas e que diz a Sião, o teu Deus reina. Pacificador é aquele que anuncia a paz. E a paz, ela não existe fora do Evangelho de Jesus. E se a paz não existe fora do Evangelho de Jesus, bem-aventurados são aqueles que proclamam o Evangelho, aqueles que seguem a ordem de Jesus, do Ide. E aí esses serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Torne-se um pacificador. Porque se você não for um pacificador, você não está cumprindo a principal ordem de Jesus para a sua vida. Ele dá essa ordem aqui no Sermão da Montanha, ele dá essa ordem antes de subir aos céus. Vai, proclame o meu Evangelho. Vai, ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem-aventurados vocês são, filhos de Deus, porque vocês são pacificadores. Bem-aventurados vocês são, filhos de Deus, porque vocês são pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente precisa contextualizar com a justiça da época. Tudo aquilo que ia contra os costumes judaicos era perseguido pela justiça judia, pela justiça de Israel. E tudo aquilo que era favorável aos costumes judaicos era perseguido pela justiça romana. Então, tudo aquilo que você fizesse buscando ao Senhor, você seria perseguido ou por um lado ou pelo outro. E, mais uma vez, aqui um apontamento para a posteridade. Depois da morte de Jesus, depois que os discípulos começaram a obedecer a ordem de ser pacificadores, começa uma perseguição específica para os seguidores de Jesus. E eu não preciso trazer muitos exemplos, mas eu quero trazer 3. Além de Jesus, que foram martirizados por causa dessa verdade. Estevão foi apedrejado porque proclamava o Evangelho. E qual foi a sua última palavra? A mesma de Jesus: Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que fazem. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quais foram as suas últimas palavras depois da sentença de morte? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E aí, de uma forma irônica, colocaram ele na cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu preciso ter uma morte diferente. E Paulo, depois de ser açoitado, de fugir, e no livro de Atos traz uma série de descrições sobre os sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho. Ele foi decapitado. E antes de ser decapitado, ele disse: morro em honra, porque morro em nome de Jesus. Então, quando a gente fala de sofrer perseguição por causa do Evangelho, não quer dizer que essa perseguição, se essa perseguição vai ser aberta ou se vai ser velada.
mas quer dizer que você precisa ser diferente, você precisa se posicionar de forma diferente. Romanos 12, e não vos conformeis com esse século, mas transforma a sua mente para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, o que Jesus diz aqui é o que Paulo reafirma em Romanos 12, 1. Seja diferente, seja diferente, faça diferença. E se a justiça te perseguir por causa disso abertamente, você é feliz, porque seu é o reino dos céus. E se a justiça, e se as pessoas te perseguirem veladamente, olha o crente lá, não sei o que é quente, você tem que ser feliz, porque seu é o reino dos céus. Você lembrou, né, Jaque, Marcinha? Começaram a rir ali. Se você foi estigmatizado por causa do Evangelho, você é feliz, porque seu é o reino dos céus. Agora, se você vive um Evangelho de liberalidade, se você vive um Evangelho que permite você viver diferente do que Jesus ensina, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa dar alguns passos na direção de Jesus. Porque se você está igual a quem não conhece Jesus, te falta conhecer Jesus. Desde adolescente, eu sempre disse o seguinte: todas as vezes que eu e Deus estamos no mesmo ambiente, um de nós tem que sair transformado, e ele é imutável. Se eu não sair transformado, eu não encontrei com Deus. Então, se você está sendo visto como a maioria, precisa você se aproximar mais de Jesus. Tinha um livro, na época que eu conheci esse livro, na década de 80. Em seus passos, o que faria Jesus? E ele traz uma série de confrontações quanto ao nosso dia a dia. Quais são as nossas prioridades? E quando Jesus fala que bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça em meu nome, porque deles é o reino de Deus, é porque os seus passos estão desalinhados com os passos que Jesus tomaria se estivesse no seu lugar. Eu ensinei para os meus filhos que assim, toda vez que você for tomar uma atitude, que você estiver em dúvida sobre ir para a direita ou ir para a esquerda, em fazer ou não fazer, em acompanhar ou não acompanhar, coloca diante do Senhor a seguinte pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? E quando você optar por fazer o que Jesus faria, normalmente os que vão na outra direção vão te perseguir. E por isso Jesus disse: olha, você pode até sofrer uma aflição pequena, mas você é feliz, porque seu é o reino de Deus quando você optar por esse caminho. A palavra de Deus diz que as aflições desse mundo não se comparam à glória que em nós há de se revelar. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Busca a felicidade. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. A palavra-chave desse versículo é mentindo. Se alguém disser um mal contra você, você é bem-aventurado, desde que essa pessoa não esteja falando a verdade. Então, a gente percebe no mundo de hoje um evangelho de ocasião. E muitas pessoas que se dizem evangélicas, e eu não estou julgando ninguém, tá, gente? Eu estou dizendo sobre postura. Muitas pessoas que se dizem evangélicas, dizem assim: aqui entre eu e Deus está resolvido, deixa comigo. Mas cometem atrocidades. E essas atrocidades cometidas poderiam trazer escândalo para o nome de Jesus se essas pessoas fossem dignas de credibilidade. O que Jesus está dizendo aqui é: seja digno de credibilidade, porque se ele disser alguma coisa contra você mentindo, eu sou o juiz. Agora, se ele disser alguma coisa contra você que seja verdadeira, você precisa corrigir. Então aprenda com o que te acusam, se isso não for mentira.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem o mal a vós, contra vós, por minha causa. O convite do Evangelho é um convite muito simples. Não é fácil de se viver, mas é um convite simples. O convite de Jesus é assim: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente pensa que um convite simples desse é negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir, é saber que ninguém pode ter algo que seja verdade e que vá trazer uma acusação sobre a minha vida. Porque eu neguei a mim mesmo, eu sou pobre de espírito. Eu tomei a minha cruz, eu me crucifiquei em vida, eu matei as minhas vontades. E quando eu mato as minhas vontades, o pecado já não me traz prazer. William Berkeley disse num livro que o pecado é um ato consumado de ingratidão. E por que é de ingratidão? Porque a graça que nos alcança nos purifica do pecado, mas se a gente opta por pecar, eu estou consumando o ato de ingratidão, de negação da graça que foi derramada sobre mim. E se alguém tem acusação contra mim, que é verdadeira, eu estou cometendo ingratidão para com o Senhor. O pecado é um ato consumado de ingratidão. Para mim, essa é uma das definições de pecado que mais me envergonha diante do Senhor. Porque quando eu peco, eu estou dizendo: Deus, não valeu nada o que o Senhor fez por mim. A purificação que o Senhor jogou sobre mim, eu estou aniquilando, eu estou anulando agora, quando eu opto por pecar. O pecado é um ato consumado da ingratidão. E por fim ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é um complemento do versículo anterior, que diz que quando injuriarem mentindo, foi o que aconteceu com os profetas. Quando se levantaram contra os profetas do Senhor, sempre levantavam com falsas afirmações. Eu não vou falar a palavra mentira porque ela é muito forte, mas com falsas afirmações. E mataram muitos desses profetas. E muitos desses profetas foram expulsos do arraial. E muitos desses profetas foram descredibilizados. Além dos que estão na Bíblia, os outros profetas que o Senhor levantou para levar o povo ao arrependimento. E o povo, quando não queria se arrepender, simplesmente isolava aquele profeta. E quando Jesus diz que a gente precisa se alegrar e exultar, porque é grande o nosso galardão, porque nós estamos sendo perseguidos, como os arautos do Senhor foram perseguidos ao proclamar a palavra dele, ao proclamar o reino dele. Mas eu deixei de falar duas coisas quando a gente fala sobre isso. Eu já li todas as bem-aventuranças, mas eu deixei de discorrer sobre 2 pontos. Versículo 1. Jesus viu a multidão, subiu a um monte, aproximou-se dele, quem? Os discípulos. Essa parte foi dita para os discípulos, para aqueles que já tinham decidido seguir a Jesus. Essa parte não foi dita para a multidão. A multidão pode ter até ouvido, parte da multidão pode ter ouvido, mas foi uma palavra dada para discípulos. E quando ele traz essa série de consequências felizes dos nossos atos que paradoxalmente parecem ser de negação, parecem ser atos que nos trariam tristeza, ele está dizendo para os discípulos: esse é o caminho que vocês precisam andar. E quando ele diz isso para os discípulos, eu quero te convidar a ler comigo só a primeira parte de cada um dos versículos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que lamentam, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E quando vocês forem injuriados e perseguidos por minha causa. Quer ser feliz, discípulo? Seja pobre de espírito, lamente pelo pecado, seja obediente, tenha fome e sede de justiça, proclame a paz, seja misericordioso, seja limpo de coração e seja perseguido. Quer ser feliz?
Quer herdar o reino de Deus? Assuma a sua posição como alguém alcançado pela graça. Assuma a sua posição como cidadão do reino, porque essas são as credenciais que estão na entrada, na primeira página do passaporte do cidadão do reino. Seja cidadão do reino. As bem-aventuranças não são para te consolar, mas são para trazer responsabilidade sobre a forma como você lida com a vida cristã. As bem-aventuranças não são consolo. As bem-aventuranças são uma direção. Sabe por quê que eu vejo assim? Porque logo depois que Jesus fala, exultai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vós, ele traz um pouco mais de responsabilidade. Ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. As bem-aventuranças são bem-aventuranças porque são consequência da sua posição diante do Senhor. As bem-aventuranças são bem-aventuranças se elas forem seguidas. Porém, se elas não forem levadas a sério, se elas não forem seguidas, se ela não for o meu livro de cabeceira, se ela não for o meu diário, se ela não for o meu lembrete do celular, ser pacificador, ser manso, ser humilde, ter fome e sede de justiça. Se isso não for o meu dia a dia, eu não vou desfrutar da felicidade que Ele promete. Meu amado, eu quero te convidar para ser sal. Quero te convidar para ser luz. Eu quero te convidar para que a sua luz resplandeça diante dos homens. Proclamar o Evangelho é muito mais do que falar de Jesus. É viver a vida que Jesus nos chama para viver. Proclamar o Evangelho é falar aquilo que está cheio o seu coração. E falar o que está cheio o coração é ter que encher o coração com a vida que Jesus derrama sobre você. Proclamar o Evangelho é ser um pequeno Cristo. É ser cristão. A essência do cristianismo está na proclamação do Evangelho, em vida e em palavras. E eu quero te convidar para que a sua luz resplandeça diante dos homens, para que você tempere a vida de quem está no seu caminho, para que você tempere a vida de quem se encontra com você e ela diga, é isso que eu quero. O que eu quero é viver o que você está vivendo, meu amado. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos a coragem de abrir o nosso coração para que Ele se derrame sobre ele. Para que Ele invada o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo. Tem uma canção do Rodrigo Bueno que diz assim, há tantas vidas para salvar. E se não for por mim, por quem será? Se não for por mim, por quem será? Eu posso jogar uma estrela do mar de volta para o mar e vou fazer diferença na vida dela. Ou eu posso ficar só olhando elas morrerem na areia. O Senhor Jesus nos chama para tomar essa decisão. Amém?